Bom dia para você que amanhece aqui comigo. Bom dia também ao nosso doce Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia com muito carinho para você que está aqui hoje, amanhecendo e já procurando a presença do Senhor. Que delícia amanhecer na presença dele. Eu posso te garantir que não existe nada melhor do que você entregar a primícia do seu dia para ele. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar grandes coisas ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu também. Aqui quem fala é a Nath Ribeiro e eu quero muito trazer essas verdades para o seu coração de uma forma leve, de uma forma que possa realmente contribuir com a sua vida. Então eu vou te pedir para ficar aqui comigo até o final, porque eu quero conversar com você e depois eu quero orar junto com você. Como é importante nós orarmos. A oração, ela vem selando tudo aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração através da palavra dele. Então não vá embora. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero te pedir para fazer isso agora, tá bom? Se inscreva através desse botão que está aqui abaixo do vídeo. E bem ao ladinho do botão de inscrição vai aparecer um sininho. Eu vou pedir para você ativar esse sino. É muito importante que você faça isso para que você não deixe de receber nenhum conteúdo aqui desse canal. Porque quando você ativa o sino, você começa a receber todas as notificações. Então, para que você não fique sem ser notificada, por favor, confirme aí se o seu sininho está ativado. Combinado? Bom, então eu quero hoje compartilhar com você uma palavra muito especial que Deus colocou no meu coração e se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Está escrito assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu amo esse versículo, amo muito, sabe por quê? Porque ele traz para mim e para você a verdade do que é viver o cristianismo. Ele traz para nós a realidade do que é realmente sermos cristãos. O que é ser cristão? A palavra cristão significa pequeno Cristo, imitadores de Cristo. Mas existe uma coisa que nós precisamos fazer imitando ao nosso Senhor Jesus, se quisermos ser denominados cristãos. E eu não estou falando aqui sobre religião, não estou dizendo sobre você ser evangélico, sobre você ser católico ou qualquer outra religião que possa existir. Mas eu estou falando aqui sobre sermos amigas íntimas do nosso Senhor Jesus, sobre sermos realmente espelhos de Jesus aqui na Terra. E sabe o que Jesus fazia e até hoje faz, que nos faz entender quem Ele realmente é, que nos remete à essência dele? É servir. Sim, servir. E sabe, servir aos outros não é uma coisa natural para nós, né? Geralmente somos egocêntricas, gostamos das coisas do nosso jeito. Servir não é algo que a gente se orgulhe muito facilmente, mas a grande verdade é que se nós quisermos ser cristãos de verdade, nós precisamos servir. Nós precisamos entender que nós não somos únicas. Nós precisamos entender que todas nós somos um pouco egocêntricas por natureza. Precisamos aceitar isso, que nós somos pessoas egoístas. Que coisa triste. E quantas vezes nós não assumimos isso e acabamos sofrendo? Olha só, pensa comigo. Você precisa ensinar uma criança a ser egoísta? Você precisa ensinar ela a não dividir o seu brinquedo, a não dividir o seu doce? Não, a gente não precisa ensinar uma criança. E sabe, de acordo com Jesus, a vida não é toda sobre nós. Mas ainda assim, tudo na nossa cultura tenta nos dizer que nós precisamos fazer tudo do nosso jeito. A nossa cultura e a nossa natureza trazem isso. Quando uma criança não quer dividir, nós estamos falando de natureza. Quando falamos de adulto, sobre queremos pensar somente em nós, em sermos egocêntricas, estamos falando de cultura.
E uma das maneiras mais rápidas de esquecer sobre Deus é ser consumida pelo nosso eu. Jesus, ele tinha palavras muito diretas para aquelas pessoas que queriam segui-lo. A gente acabou de ler aqui. Ele disse assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Como isso é forte, sabe? Deus, ele quer que nós trilhemos o caminho dele, não o nosso. E ele não está falando aqui sobre coisas materiais somente, mas Jesus está falando sobre aquilo que nos sustenta, sobre aquilo que é nosso propósito de vida. Aliás, Jesus faz uma declaração que precisaria muito nos fazer parar antes de pedir a próxima coisa, sabe? Precisamos pensar muito nisso que Jesus diz lá em João, capítulo 4, versículo 34. Se você quiser conferir, ele diz o quê? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha só o que o apóstolo está dizendo aqui. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aqui nós estamos lendo que aquilo que mantém um verdadeiro cristão de pé é a vontade do Senhor. Aquilo que nos alimenta, a nossa comida é a vontade do Senhor. Imagina só você poder dizer: a minha comida é servir a Deus, a minha comida é agradá-lo, é completar a tarefa que Deus me deu para fazer. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, concluir a sua obra. Ou seja, você poder dizer: aquilo que me sustenta é fazer a vontade do meu Pai. E esse é um tipo de alimento diferente. Isso é viver com direção de Deus. Sabe? Então, quando toda a cultura diz para você que você precisa se encher, quando todos vêm e dizem para você: encha-se, Deus vem e nos diz para encher outras pessoas. Deus vem e nos diz para nos alimentar de servir outras pessoas. Quando as pessoas ao nosso redor dizem: olha, consiga tudo o que você puder, porque é tudo sobre você. A sua vontade, a sua felicidade está acima de tudo. Deus vem e quer o quê? Que a gente contribua ao invés de consumir. Quando toda a cultura diz encha-se, Deus nos diz para encher os outros. Deus não nos criou para sermos compradores. Ele nos criou para sermos doadores. Em vez da gente se concentrar nos próprios desejos, nós somos chamadas a nos concentrar nas necessidades dos outros. Ao invés de furar a fila, nós somos chamadas para esperar no final. Deus criou a mim e a você para servir. E eu posso te garantir que esse tipo de vida vai mudar a sua história. Eu posso te garantir isso. Olha só, eu tenho certeza que as histórias que você ama relembrar na sua vida são aquelas em que você ajudou alguém. São aquelas em que você se envolveu numa causa nobre, numa doação que tirou alguém de uma situação muito difícil. E sabe por quê que nós temos esse prazer? Porque nós fomos feitos para servir como Jesus fez na terra. A decisão de servir não pode parecer natural para você. A decisão de servir, ela não pode parecer insignificante para você, entende? A decisão de servir não é algo que nós fazemos, sabe? Eu percebi que servir não é algo que nós fazemos, porque nós somos chamadas para ser servos. Porque quando nós servimos, a gente se torna como Cristo. Entenda que quando você serve, não é sobre fazer algo, mas é sobre ser como Cristo. Quando você entende que servir o outro te faz ser como Jesus, você começa a fazer isso de uma forma, de uma perspectiva completamente diferente. E como é maravilhoso você adotar esse estilo de vida, você vai ver como é prazeroso e como isso vai mudar as coisas dentro de você. Sabe, hoje
A minha oração é para que de fato você entenda para que o Senhor te chamou, aonde que Ele está te pedindo para servir, aonde que Ele está te chamando para servir. Sabe, quem o Senhor está querendo que você sirva? Em que local o Senhor está te chamando para servir? Hoje eu quero muito que você esteja sensível a isso. Eu quero muito que o Espírito Santo te ministre sobre essas questões e eu vou orar agora. Eu vou orar por você. E eu tenho certeza que Ele vai te revelar. Se Ele não te revelar agora durante essa oração, Ele vai revelar para você durante o dia. Eu te peço para estar conectada hoje durante todo o seu dia. Esteja sensível à voz do Senhor, porque Ele vai ministrar. Em que área da sua vida Ele está te pedindo para servir? Aonde Ele está te pedindo para fazer isso? A quem Ele está te pedindo para servir hoje? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar nas suas mãos, Deus, cada coração aqui. Eu quero te pedir que o Senhor comece a trabalhar em cada mente nesse momento, trazendo a revelação, Pai, daquilo que o Senhor quer para essas vidas. Eu sei que a nossa natureza é egoísta. Eu sei que nós nascemos completamente egocêntricos, que nós pensamos somente em nós. Mas a partir de hoje nós queremos adotar a natureza de Cristo para nós. Nós decidimos, Pai, viver para servir, servir ao Senhor e servir também ao nosso próximo. Nós decidimos estar, Pai, sensíveis àquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E tudo o que eu te peço hoje é que o Senhor ministre em cada coração, Pai. Eu sei que o Senhor tem um propósito diferente para cada vida aqui. Eu sei que cada pessoa vai ser chamada a servir em um lugar, de uma forma. E eu te peço que hoje traga clareza em cada coração, Deus. Eu te peço que hoje, Senhor, ministre, Espírito Santo, no mais íntimo de cada uma delas. Eu não sei se o Senhor está nos chamando para servir em alguma comunidade, se o Senhor está chamando cada uma dessas mulheres para servirem no seu trabalho, se está faltando servir dentro da sua casa, se está faltando servir, Pai, aquelas pessoas que elas amam ou aquelas que talvez elas nem tenham tanto amor assim. A tua palavra diz que nós precisamos servir uns aos outros, que nós precisamos negar a nós mesmas e não é fácil. Então hoje eu te peço força, Pai. Te peço força para que possamos negar a nós mesmas e seguir junto com o Senhor, que possamos experimentar a grandiosidade de viver uma vida que serve, Pai. Como é maravilhoso que todas aqui, Pai, possam ter a experiência de ter uma vida de servidão e experimentar o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso é gratificante. Que nós possamos hoje tirar os olhos de nós mesmas, do nosso próprio umbigo, das nossas próprias vontades, dos nossos desejos e servir, Pai. Porque da mesma maneira que nós servimos, nós também seremos servidas. Eu sei que o Senhor vai nos servir e eu sei que o Senhor vai trazer a provisão também de pessoas que vão nos servir. Enquanto nós cuidamos de outras pessoas, alguém vai cuidar de nós. Nós queremos hoje acreditar nisso, Pai, e decidir seguir dessa forma, realmente imitando, Pai. O Senhor é o nosso espelho, o Senhor Jesus. E nós queremos refletir aquilo que o Senhor foi, aquilo que o Senhor é ainda hoje na nossa vida. Então nos ensina, Pai. Nos ensina a servir todos os dias. Nos mostra como o Senhor está nos chamando para servir. Quem, Pai, o Senhor está nos chamando para servir? Aonde é que nós precisamos fazer isso? Traga essa clareza hoje, Pai, nesse momento, durante o dia dessa pessoa que está me ouvindo. Que ninguém hoje vá dormir, Pai, que ninguém encerre o seu dia sem um direcionamento. Que o Senhor nos ensine a servir, Pai. Servir em amor, servir com atenção, servir com bens materiais, servir com uma doação, servir com o nosso dom, com o nosso talento, com o nosso amor, Espírito Santo. Que o Senhor nos ensine a partir de hoje a fazer isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te pedir que, se isso fez sentido para você, se você acredita que você pode servir e que outras pessoas também podem viver servindo, eu te peço que, por favor, compartilhe com aquela pessoa que veio na sua mente, compartilhe em todos os grupos de WhatsApp que você faz parte.
Envie no privado daquela pessoa que você sabe que precisa ser ministrada, assim como eu fui quando o Espírito Santo me falou essas coisas e como eu acredito que você também foi. Eu espero que você tenha um dia muito abençoado e que você aprenda a viver servindo. Que você experimente o quanto isso é prazeroso, em nome de Jesus. E eu te espero no nosso próximo devocional, amanhã, às 5 horas da manhã. Que Deus te abençoe.